Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Elias de Matemática e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, entrando na parte de geometria, a gente vai falar sobre poliedros, beleza, pessoal? Então, na nossa primeira aula, a gente vai falar sobre poliedros. Então, pessoal, o que seriam poliedros? Poliedros, tá? É a palavra, né, que é formada pelo prefixo poli, né, que significa vários, e o sufixo edro, né, que significa faces. Então, poliedro é o quê? É um sólido, né, geométrico, ou uma figura geométrica composta por várias faces, tá? Essas faces, como vocês podem ver aqui, ó, elas são polígonos, tá? Então, aqui a gente tem várias figuras geométricas nos quais é formada por várias faces poligonais, beleza? Você vê a face aqui, ó, um triângulo, tá? Aqui é um triângulo também. Essa face aqui é formada por quadrados, beleza? Essa aqui por pentágonos, ok? Então, poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é formada por polígonos, tá? Que por sua vez terão 2 a 2, tá? Uma aresta em comum. O que é aresta, pessoal? Aresta é lado, né? Então, se você observar aqui, ó, ele sempre vai ter 2 arestas, ó, em comum aqui, beleza? Em todas as figuras, tá bom? Então, essa é a definição de polígono. E você observa também que o polígono é Você observa que o poliedro é um sólido geométrico que possui volume, né? Ele ocupa espaço, tá? Diferente de uma figura bidimensional, por exemplo. Ele é uma figura tridimensional, tá ok? Então, o poliedro é uma figura geométrica, né? Um sólido geométrico com várias faces, tá? Essas faces aqui, elas são o quê? Elas são polígonos, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Elementos de um poliedro. Como eu já falei para vocês olharem para cá, ó, esses poliedros aqui, eles são formados por arestas, tá? Que são essas retinhas aqui, ó, vértices, que são pontos que unem essas arestas aqui, e faces, tá? Então, esses são os elementos de um poliedro, tudo bem? Então, por exemplo, elementos de um poliedro, ele tem face, como está representando aqui. Essa face aqui, pessoal, é justamente, tá, esses polígonos. No caso desse aqui, a gente tem um cubo, né? Então, as faces aqui são formadas por quadrados, tá? Ele vai possuir aresta e vai possuir vértices. Essas faces, como eu já falei para vocês, como elas são formadas por polígonos, elas podem ser, né, triângulos, quadrados, retângulos, etc., né? Pentágono, hexágono e assim sucessivamente, tá? Ele também possui arestas. O que são arestas? Ó, essas retinhas aqui, ó, beleza? Que se unem 2 a 2, como eu falei para vocês, tá? Formando a face. E ele também possui vértices. O que são os vértices? São pontos, beleza? Se você olhar, por exemplo, o cubo, você vai observar que ele tem 6 faces, ó. 1, 2, né? Contando com a de baixo, a da frente, 3, a de trás 4, 5 e a parte de cima 6, tá? Ele vai possuir 6 faces, beleza? Ó, se a gente for ver o número de arestas, ele tem quantas arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui as laterais, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 arestas, tá? Ele tem quantos vértices? Quantos pontos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Dependendo do poliedro que você tiver, né, ele vai ter o número de faces, ele vai ter o número de arestas e vai ter o número de vértices, tá? Esses poliedros, como eu já coloquei aqui para vocês, eu já coloquei essa situação com todas elas aqui, então a gente tem que saber definir bem o que é cada coisa. Face é essa área poligonal aqui, né, que forma essa figura, esse sólido geométrico. Aresta aqui são as retas, né, que formam isso aqui, beleza? E os vértices são os pontos, tá? Aqui tem uma situação, né, geralzona aqui para você poder ver, né, geral, ó, aresta, vértice e face, tudo bem? E, pessoal, o que você vai perceber? Você vai observar que nem todo poliedro vai ter a mesma quantidade de face, de vértice e de arestas, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender do tipo de poliedro que você está analisando. Por exemplo, se o seu poliedro tiver 4 faces, essas nomenclaturas sempre vão ser de acordo com as faces, tá? Se ele tem 4 faces, a gente diz que ele é um tetraedro, beleza? Se ele tem 5 faces, a gente diz que é um pentaedro, tá? Se ele tiver 6 faces, tá? Ele vai ser chamado de hexaedro.
Se ele tiver 7 faces, a gente vai chamar de heptaedro, tá? Se ele tiver 8 faces, a gente vai ter um octaedro. Se a gente tiver um decaedro, ele vai ter 10 faces, né? O dodecaedro vai ter 12 e o icosaedro vai ter 20. Beleza? E aí o que você observa? Você observa que de acordo com o número de faces que cada figura tem, né? Cada poliedro apresenta, você vai ter um número específico de vértices e de arestas. Por exemplo, no tetraedro, você vai ter 4 faces, tá? E essas 4 faces vão originar o quê? 6 arestas e 4 vértices, beleza? Ó, aqui, um sólido com 8 vértices, vai ter o quê? Com 6 faces, por exemplo, vai ter o quê? 8 vértices e 12 arestas, tá? Mas essas informações aqui a gente vai ficar mais concretas, tá? Quando a gente for trabalhar com o teorema de Euler, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? De alguns poliedros. Esses poliedros aqui são poliedros regulares, tá? O que seria um poliedro regular? É tudo poliedro formado, tá? Por sólidos geométricos, todos com o quê? Com a mesma medida, tá? Então, o tetraedro, por exemplo, é um sólido geométrico regular, tá? Nem todos os poliedros vão ser regulares, tá? Só esses 5 aqui. A gente tem o tetraedro, que é formado por 3 faces triangulares. A gente tem o cubo, que é formado por 6 faces quadradas, né? Aqui a gente tem o octaedro formado por 8 faces triangulares. Aqui a gente tem o dodecaedro, formado por 12 faces pentagonais. E aqui a gente tem o icosaedro, formado por 20 faces triangulares, tá? A gente só tem esses poliedros regulares, são esses 5, tudo bem? Vamos lá. Tá, professor, mas como que eu faço para estabelecer, então, a relação, tá? Por exemplo, eu sabendo o número de faces e o número de vértices, será que eu consigo determinar o número de arestas? Então, é isso que a gente vai ver aqui, tá? A relação de Euler garante o que pra gente? Garante pra gente que se você sabe o número de vértices e o número de faces, você consegue determinar, por exemplo, o número de arestas, beleza? Usando essa relação aqui, tá? V menos A mais F é igual a 2. Ou simplesmente fazendo vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então você pode usar essa relação para determinar aí o teorema para determinar, por exemplo, o número de faces, ou o número de arestas ou de vértices de qualquer poliedro, tá? O V aqui corresponde ao vértice, tá? Então a gente fala que é o vértice. O A corresponde às arestas e o F corresponde à face, né? Cada letrinha dessa aqui corresponde à inicial, né? Como se fosse uma sigla, né? Um símbolo ali para representar a característica de cada coisa. Aqui também, o que vocês vão observar? Que a gente vai ter sólidos que não são superfícies planas, tá? E aí, nesse sentido, a gente não chama de poliedros, tá? A gente diz que elas são figuras espaciais formadas por superfícies não planas. Superfície plana, pessoal, o que? É o quadrado, o triângulo, tá? Então, o que você vai observar? Essas figuras aqui são formadas por superfícies não planas, tá? E a gente também pode chamar eles de corpos redondos, tá? Os mais comuns, nomes de cada um desses carinhas aqui é esfera, tá? A esfera lembra o quê? Lembra a bola, né, de futebol. A gente tem o cone, né, que lembra aquele... Lembra, né, o sorvete, né? Lembra aquele cone também que fica na estrada normalmente. E a gente tem um cilindro que lembra copo, latinha de refrigerante, tá? Então, essas figuras geométricas aqui, né, que possuem corpos redondos, ó, você observa, tá? A base deles é redonda, né? Lembra bem a circunferência. A gente diz que não são, que são sólidos com superfícies não planas, tá? Então, eles não são chamados de poliedros, beleza? Bom, aqui tem alguns nomes, eu já tinha falado para vocês. Se tem 4 faces é um tetaedro, se tem 5 é pentaedro, se tem 6 é hexaedro, se tem 7 é heptaedro, se tem 8 faces octaedro, se tem 9 é enedaedro, tá? Se tiver 10, decaedro, se tiver 11, um decaedro, 12 dodecaedro, tá? Se tiver 15, vai ser pentadodecaedro, se tiver 20, icosaedro, tá? Beleza, pessoal? E outra coisa que vocês vão observar também, né? Aqui eu já coloquei vários sólidos aqui, a gente já falou
né, de alguns deles. Aqui a gente tem o cubo, aqui a gente tem a pirâmide, aqui a gente tem um prisma, tá, de base triangular. Aqui a gente tem a esfera, o cone, o cilindro. Aqui a gente tem o dodecaedro, tá? Aqui a gente tem o icosaedro, tá? E aqui a gente tem o octaedro, tá? Então essas aqui são algumas figuras. Ah, professor, mas como é que vai aparecer lá nos exercícios para a gente responder? Bom, primeira coisa, como é que vai aparecer lá no exercício? Né? Vai pedir para a gente usar a relação de Euler. Lá eu coloquei a relação daquela forma, tá? Mas a forma mais comum de você usar a forma de Euler é qual? É V mais F igual a A mais 2. Então, se você vai usar a fórmula de Euler, a melhor forma de usar é essa aqui, tá? V mais F é igual a A mais 2. Ou seja, vértice mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Normalmente, vocês vão perceber que é bem mais fácil, tá? A gente determinar o número, se não for dado, né, no exercício, mas sempre vai ser. É sempre mais fácil a gente encontrar o número de faces, né, porque normalmente ele dá o nome do polígono, e o número de vértices, tá? E aí, na maioria dos exercícios, como vocês vão ver aí no livro, vai pedir para vocês determinarem o número de arestas, tá? Então, a fórmula de Euler, tá, mais usual, que eu acredito seja melhor, é essa aqui. V mais F é igual a A mais 2, tá? Ou seja, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, no primeiro exercício diz assim, quantas arestas e vértices possui o cubo? Bom, o cubo, pessoal, a gente sabe que uma figura geométrica aqui tem o quê? 6 faces, né? Só você observar, isso eu já falei para vocês. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele possui quantos vértices? A gente pode olhar a própria figura. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Quantas arestas? A gente pode contar. A gente fez aquela contagem lá antes, mas a gente faz de novo. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 na base, porque a base aqui, ela é o quê? Ela é quadrada, então ela vai ter 4 arestas, tá? Então, se eu tenho 4 aqui embaixo, eu vou ter 4 em cima, né? Porque os lados eles são paralelos e tal, é um cubo. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. E ele vai ter quantos aqui nas laterais, ó? 1, 2, 3, 4, né? Que vai corresponder, ó, ao número de... já que aqui também é um quadrado, né? O número de vértices que tem aqui em cima. Então, o que a gente faz? Soma, né? Então, vai ser 4 daqui, né? Da base de baixo, mais 4 da base de cima e mais 4 aqui das laterais. Então, a gente tem quantas arestas? A gente tem 12 arestas, tá? Pela relação de Euler. Ah, professor, mas se não me der um recurso de desenho, como é que eu vou fazer? Primeiro, ele vai te dar duas coisas para você achar um. Por exemplo, um polígono convexo tem 10 faces e 7 vértices. Calcule o número de arestas do poliedro. Então, eu quero saber o número de arestas, tá? Então, vamos lá, usando a relação de Euler, o que eu tenho? Eu tenho que V mais F é igual a A mais 2, beleza? Então, olha só, no lugar onde tem vértice, que está representado pela letra V, eu coloco 7. Aonde tem o número de faces, né, que está representado pela letra F, eu vou colocar 10, tá? O que ele quer saber é o número de arestas, então eu vou continuar com a letrinha A, né? E segundo a relação de Euler, eu tenho que adicionar 2, então eu vou adicionar 2 à quantidade de arestas, tá? Beleza. Ó, 7 mais 10 vai dar 17, 17 é igual a A mais 2, tudo bem? Aí o que a gente faz? Usando aquela ideia do número desconhecido. Bom, como eu quero saber o valor de A e aqui está somando 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 2 aqui, né? Essas duas unidades que estão adicionando as arestas. Então, eu vou pegar esse 2 que está aqui, ó, e vou subtrair no outro lado, tá? Então, o A, né, que é o número de arestas, vai ser igual a 17 menos 2. Beleza? Agora, o que a gente faz? A gente pega, né? 17 mais 2 vai dar 15. Então, o número de arestas é 15. Então, se um polígono tem 10 faces e ele tem 7 vértices, então ele vai ter 15 arestas, tá? Não sou poliedro, polígono não, perdão, poliedro. Então, a nossa aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios. Havendo qualquer tipo de dúvida, tá? Vocês podem perguntar lá no grupo. Vai ser uma honra poder te ajudar, tá bom? Até a próxima. Boa aula. Fui!